Olá, olá a todos. É um grande prazer participar desse webinar. A convite, né, da Turma do Bem e a convite da Colgate, e tratar de um tema tão importante num mês que vai ser importante para a saúde bucal, né? A higiene bucal é um tema que eu gosto muito, posso dizer que é um hobby já há muitos anos, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida de trabalho, na faculdade e também na nossa clínica. Então é isso, vou iniciar agora, vamos projetar a tela para que vocês possam acompanhar um novo conceito de higiene bucal. É um conceito que eu costumo aplicar na minha prática, tanto no ensino, né, na minha prática docente, quanto na minha prática clínica, que é um conceito diferente um pouco da higiene bucal. O nosso conceito que nós vamos construir juntos a partir de evidências científicas e clínicas é a higiene bucal ampliada, individualizada e cíclica. Eu tenho como objetivo, no final do nosso encontro, que todos consigam compreender porque eu chamo da higiene bucal de ampliada, individualizada e cíclica. Bom, vamos fazer uma breve recordação, né, quanto à importância desse tema, higiene bucal. Higiene bucal é uma preocupação humana muito antes de existir a ciência da odontologia, né? Já nos primórdios, nas civilizações primitivas, se construíram as primeiras escovas dentais, já com o objetivo de remover agentes causadores de doença da boca, né, e manter um padrão de saúde e de bem-estar. Então, a humanidade se preocupa com esse tema há muito tempo. Mais recentemente, na virada do século, né, entre os anos 2000, no início dos anos 2000, foi feita uma pesquisa na internet com internautas da época, perguntando qual seria o principal descobrimento do século passado, né, do século XX. E aí, por surpresa minha, dentre os 3 finalistas dessa lista estavam o avião, o computador e a escova dental. E a escova dental foi considerada a principal invenção do século anterior, do século XX. Então, isso mostra, mesmo nos tempos modernos, que ainda hoje nada supera a escova dental no dia a dia das pessoas, né? Ela não pôde ser abolida, a escova dental, que inicia a sua prática na humanidade nas civilizações primitivas. Isso é muito importante para nós, isso indica que nós estamos no cotidiano da vida das pessoas e precisamos cada vez mais nos aperfeiçoar nesse tema para trazer melhores condições de saúde e também melhores condições de bem-estar para as pessoas a partir de evidências científicas. E daí a gente não pode esquecer desse grande mestre, já em memória, Gilles Sildemer, esse grande mestre que formou-se em Hamburgo e que desenvolveu uma filosofia chamada ITOP, né, que é a profilaxia oral individualizada, e ele se preocupava em formar, treinar pessoas a levar a higiene bucal para os consultórios, para as clínicas, para a universidade, e implementar a higiene bucal dentro de um protocolo clínico, terapêutico, que seja eficiente, que esteja em comum acordo com a evolução da odontologia. E daí, enquanto professor de periodontia já há 20 anos, eu não posso deixar de debater um ponto dentro das nossas matrizes curriculares a nível nacional, que é quantas horas estão sendo dedicadas exclusivas para a formação dos cirurgiões dentistas relativos ao tema higiene bucal. Não é verdade?
porque recentemente, na minha universidade, lá no centro universitário onde eu dou aula, nós recebemos uma comissão da ABENO, que tinha como propósito difundir a higiene bucal dentro das especialidades clínicas, e isso aconteceu porque a ABENO fez uma avaliação, formou uma comissão, e essa comissão fez uma avaliação das matrizes curriculares nacionais e observou que havia um número muito pequeno de horas-aula dedicadas à higiene bucal especificamente. O número que nos trouxeram na oportunidade, na oficina, apontava uma média de 8 horas apenas, 8 horas aulas dentro de matrizes curriculares a nível nacional, que em média tem quase 4.000 horas em média. Então é muito pouco para que a gente consiga entregar um cirurgião dentista à sociedade com uma boa base de informação técnico-científica, que esses exercitem dentro da prática clínica um alto padrão de orientação em higiene bucal, em controle dos fatores de risco. Então, esse é um primeiro ponto, um ponto importante, que nós entendemos enquanto professor de periodontia, de área de prevenção, que nós precisamos aperfeiçoar nossas matrizes curriculares com oficinas, com formação continuada, projetos de extensão que se direcione para o cirurgião dentista em formação e assim tenhamos cirurgiões dentistas com mais capacidade de intervir no dia a dia das pessoas, trazendo conhecimentos para a prática clínica. Portanto, o que nós vamos ver a partir de agora são evidências clínicas e evidências científicas que embasam o nosso conceito de trabalho, que é a higiene ampliada, individualizada e cíclica. Primeiro grande ponto, ao escovar os dentes, uma pessoa não está apenas fazendo uma faxina bucal, uma higiene bucal, uma limpeza bucal. A pessoa, ao escovar os dentes, ela está se protegendo de diversas condições sistêmicas que estão relacionadas ao biofilme dental, seja ele supra ou subgengival. Então, evidências científicas consistentes, já presentes na odontologia moderna, nos remete a doenças sistêmicas como a aterosclerose, doenças que têm relacionamento com proteínas de fase aguda, produzidas pelo fígado, e daí a repercussão a nível endotelial. Nós temos também a ligação da higiene bucal com endocardite, muito conhecida, né, no mundo da odontologia. Também ligação com a formação fetal, além de doenças pulmonares, de doenças articulares. Então, hoje, nós temos a plena convicção que, ao escovar os dentes, nós podemos proteger a saúde sistêmica. Não vamos esquecer que existem diversos estudos mostrando o efeito da bacteremia, né, que é o fenômeno da migração da placa bacteriana dentro do suco gengival para os vasos sanguíneos da gengiva e assim a disseminação em todo o corpo. Então a gente tem fenômenos microbiológicos importantes, fisiopatológicos importantes, que devem ser considerados quando a gente pensa em escovar os dentes. E daí a gente vai ter sempre um foco durante toda a apresentação, que é apresentar para todos conceitos da importância, da magnitude do que é higiene, né? Porque a gente pensa assim, higiene bucal é o ato de escovar os dentes. Não, é muito mais do que o ato de escovar os dentes, porque esse ato está relacionado a uma série de fatores, como saúde sistêmica, como tratamentos odontológicos, como doenças da boca, porque a gente sabe que doenças periodontais, por exemplo, elas modificam a necessidade de higiene bucal por parte da população. Então, na verdade, higiene bucal não é apenas o ato de limpar a boca, né? É uma parte de um protocolo de saúde que está relacionado ao diagnóstico, ao tratamento e à manutenção da saúde, indistintamente,
Lembrando que cada indivíduo ele tem suas peculiaridades, especialmente ligado à saúde sistêmica e também ao perfil biológico da boca. Tá? Então, higiene é isso, é muito mais do que escovar os dentes. E, claro, segue um conjunto de regras, práticas relativas à conservação da saúde e tem como preocupação a higiene no sentido macro, que é a higiene no sentido da saúde geral e do bem-estar geral. Outro ponto importante que a gente vai discutir ao longo dessa apresentação é que os atos de higiene, as orientações, as práticas de higiene estão relacionadas individualmente. Não existe um produto de higiene, uma técnica de higiene que atenda a todas as necessidades de todas as pessoas de todas as idades. Isso não existe. Então, na prática clínica, o que nós observamos é que nós precisamos nos especializar em pessoas, em diagnóstico, para trazermos àquele paciente o conjunto de práticas de higiene e produtos de higiene que vão entregar para aquela pessoa o melhor bem-estar, a melhor proteção sistêmica e a melhor saúde bucal. Então, por isso o conceito individual que está destinado a uma pessoa. E o conceito de ciclo está relacionado a tudo que a gente tem de vida ao longo de uma existência. Nós nascemos no berço e vamos até o túmulo, e do berço ao túmulo nós temos vários ciclos etários onde acontecem coisas muito particulares relacionadas ao tempo de vida. Os fatores de risco, a acumulação dos fatores de risco e as situações peculiares de cada ciclo. Então, é evidente que a criança que está erupcionando o primeiro dente tem achados de saúde bucal, agravos de saúde bucal específicos, e aquele idoso que hoje, por algum problema que não foi possível controlar as doenças da boca, perderam todos os dentes e hoje usam implantes e próteses suportadas sobre implantes, esses também têm suas necessidades específicas ao seu ciclo de vida. Portanto, que a higiene realmente ela relaciona-se a um ciclo etário, a uma época de vida. Por isso, que o que vamos ver daqui para frente é a consolidação desse conceito, uma higiene bucal, além de ampliada no sentido da importância da higiene, ela de forma individual e cíclica na vida das pessoas. Eu gosto muito desse vídeo que trata da vida em 40 segundos, porque a vida realmente passa muito rápido e nessa vida a gente vai ver uma série de mudanças fisiológicas, mudanças de fatores de risco, a utilização de drogas medicamentosas ou mesmo de uso recreativo na vida das pessoas, o papel do estresse como um grande fator de risco, e doenças sistêmicas que são adquiridas com o tempo, doenças crônicas como diabetes e diversas doenças, e tudo isso sobre o indivíduo que está envelhecendo. Nós temos vários efeitos do biofilme dental em cima desses indivíduos. Nós temos efeito das forças mecânicas sobre os dentes ao longo da vida. Nós temos deficiências nutricionais, enfim, fatores adquiridos e fatores ambientais que vão modificando a saúde do indivíduo e trazendo situações muito particulares. E daí eu posso listar, baseado na literatura científica, algumas doenças sistêmicas que estão relacionadas à higiene bucal. De forma direta ou indireta, nós temos algumas. Por exemplo, a aterosclerose é uma doença muito comum, é um dos principais fatores de causa-morte na população mundial, está relacionada já há algum tempo, sendo evidenciada pelos estudos da periodontia, com o biofilme periodonto patogênico, a relação do biofilme periodonto com a formação de placas ateroscleróticas depois de lesões endoteliais. Nós temos também as doenças cardiovasculares, e em decorrência
também da relação das proteínas de fase aguda, que relaciona a eventos cardiovasculares. Nós temos também a diabetes mellitus como um grande opositor à saúde periodontal e vice-versa. Nós temos uma relação direta. A doença periodontal, ela também dificulta o controle do diabetes, e o diabetes dificulta o controle da doença periodontal. Então, a gente tem essa relação direta. Temos também na literatura a ocorrência de partos pré-termos e bebês de baixo peso, além de artrite reumatoide, como uma doença inflamatória sistêmica com relação à periodontite também, e também, mais recentemente, a relação da pneumonia nosocomial, adquirida, né, em hospitais, devido à presença de biofilme na boca de pacientes que estão em UTIs, pacientes que estão acamados e sob controles de terapias intensivas. Então, a gente tem, de forma, algumas doenças que estão totalmente relacionadas à higiene bucal, demonstrando que os indivíduos, ao envelhecerem, eles vão sendo levados a situações de necessidades de saúde bucal muito particulares e que a higiene precisa acompanhar essas ocorrências na vida dos nossos pacientes. Aqui um exemplo, esse material, inclusive, foi a Colgate, que nos possibilitou o acesso, é um livro. Esse livro é intitulado Periodontal Disease e Saúde Geral, é um guia clínico, um material muito interessante que a Colgate-Palmolive disponibilizou em 2014, e ele mostra ele mostra a relação da saúde bucal com a saúde sistêmica, mas especificamente nesse capítulo traz a relação da infecção e inflamação como fator de risco em decorrência do acúmulo do biofilme dental e as repercussões do biofilme dental dentro do sistema fisiológico e imunológico ligado a marcadores bioquímicos de inflamação sistêmica. E isso traz, mais uma vez, reforça o conceito de periodontia sistêmica, da relação de achados de saúde bucal com o efeito sistêmico da placa bacteriana, do biofilme dental, como é chamado hoje. Então, isso é muito importante, porque a gente traz aí a relação direta de um ato que é muito simples, como escovar os dentes, mas dada a importância de o que é controlar esse biofilme dental para a saúde sistêmica dos nossos pacientes. Em um estudo recente, publicado por um grupo de coreanos no Journal Periodontology, nós temos aqui um estudo que acompanhou 7.000 indivíduos por 10 anos. E ele conclui, esse grupo de coreanos, conclui dizendo que o comportamento de higiene bucal regular foi negativo e cuidados de higiene bucal infrequentes foram positivamente associados ao risco de ocorrência de acidente vascular cerebral. Respectivamente, escovar os dentes 3 ou mais vezes ao dia pode estar associado a um menor risco de acidente vascular cerebral. Ou seja, quem tinha o hábito de escovar mais teve menos risco de desenvolvimento de acidentes vascular cerebral. É mais um achado, né? Eu trouxe isso mais para que a gente pudesse ver que a literatura científica continua evoluindo, continua buscando a relação de uma boa higiene no sentido da proteção da saúde sistêmica dos nossos pacientes. Também, para exemplificar isso, eu trago um caso clínico da minha prática, no meu dia a dia, um paciente recente que nós tratamos, uma paciente diabetes mellitus tipo 1, paciente sexo feminino, com 26 anos, e esse é o clínico inicial, onde a paciente apresentava múltiplas bolsas, muita inflamação gengival, um índice de placa alterado, e 60 dias depois de um protocolo clínico que envolveu a higiene bucal como parte do protocolo periodontal, a utilização de alguns produtos químicos e mecânicos no controle do biofilme, além do controle subgengival e profissional do biofilme supra e subgengival,
nós temos aí uma modificação completa do estado de saúde e, baseado na literatura, nós temos também uma redução significativa de mediadores químicos inflamatórios a nível sistêmico, o que favorece o controle do próprio diabetes do paciente. Então, a gente tem que levar isso em conta, a gente não pode tratar a higiene bucal apenas como um método caseiro, sem importância. Nós precisamos levar a higiene bucal para dentro da clínica, trazendo a higiene bucal como um protocolo terapêutico junto do protocolo profissional e treinando esses pacientes a se desenvolverem no sentido de ser autônomos no controle do seu próprio biofilme dental, porque o biofilme dental, como mostra vários estudos, ele é uma condição genética, uma condição particular, e ele é específico para cada indivíduo, ele não é igual em todos os indivíduos. Portanto, por isso tem pacientes com maior predileção a desenvolvimento de doença periodontal, enquanto outros apresentam menor risco de doença periodontal, né? Então, só para a gente reforçar, nós temos aí no primeiro ciclo de vida, como eu falei para vocês, que nós temos um conceito de higiene cíclica. Nós vamos começar a trabalhar agora os ciclos de vida, e já nos primeiros ciclos de vida a gente já tem a importância da higiene bucal relacionada a esse primeiro ciclo de vida, que é quando o bebê está em formação e acontece diversas alterações sistêmicas na mulher, ligadas aos hormônios que estão produzindo o crescimento do feto, mas isso também tem repercussões tanto no feto, como nós vamos ver, quanto na própria mãe. A gente tem, é muito conhecido a gengivite gravídica, é muito conhecido as epúlidotumores gengivais, né, ligados à gestação em decorrência do aumento da progesterona e seus efeitos gengivais. E aí a gente já precisa cuidar da higiene bucal da mãe de forma especial. Nós não podemos abandonar as gestantes no pré-natal. Ao contrário, os cirurgiões dentistas têm que fazer parte do pré-natal como parte do controle da saúde geral da mulher, como parte de um protocolo de melhor bem-estar para a gestante, porque, claro, as gestantes que chegam no nosso consultório nessa situação, com epúlides gengivais, tumores gengivais, elas não estão com a capacidade nem de alimentar-se adequadamente. Essa paciente aqui, dessa imagem aqui de baixo, por exemplo, é uma paciente que apresentou essa epúlide na fase lingual dos incisivos superiores, e imagina você, no 5º mês gestacional, a pessoa conviver com esse crescimento gengival, como é que a pessoa se alimenta de forma adequada, que mal-estar isso traz diariamente, pelo fato dessa tumoração estar em contato direto com a língua, com os alimentos. Então, a gente não tem como não recorrer ao cirurgião dentista para tratar dessa ocorrência e voltar o bem-estar dessa mulher para que ela tenha um final de ciclo gestacional adequado, confortável, né? E bem como a gente sabe que a periodontite é um fator de risco já estudado amplamente como uma das intercorrências gestacionais que pode levar bebês a uma formação pré-termo e também com baixo peso. Lembrando que esse problema é um problema de saúde pública e que está relacionado a diversas outras intercorrências, mas é um grande problema de saúde pública devido ao custo biológico e o custo financeiro que essa ocorrência tem na vida dos bebês e na vida das mães, das famílias, e decorrência dos problemas que se decorrem quando o bebê são pré-termos e baixo peso. Então, vejamos, a gente tem também nesse momento que lembrar que já nos primeiros ciclos de vida, a higiene bucal ela é parte do protocolo clínico, ela é a realidade da necessidade dos nossos pacientes, porque até a gestação pode ser modificada o curso em decorrência de um controle simples do biofilme dental.
Também situações de inflamações sistêmicas crônicas, né? A periodontite se relaciona já atualmente em várias literaturas a artrite reumatoide, como sendo doenças articulares inflamatórias sistêmicas, e a periodontite como um grande reservatório de agentes imunoinflamatórios. Essa é uma forma que o corpo tem de proteger o periodonto, termina gerando, a nível sistêmico, uma titulação mais alta de substâncias inflamatórias, e isso gera uma relação com doenças como a artrite reumatoide. E em caso de pacientes hospitalizados, nós temos a pneumonia nosocomial como sendo um grande fator de risco para a morte, né? Pacientes que estão hospitalizados, acamados e que deglutem diariamente salivas muito rica em micro-organismos patogênicos podem, sim, já através da pesquisa, ser identificado como pacientes com maior risco ao desenvolvimento dessa ocorrência pulmonar, que é a pneumonia nosocomial. Então, a gente tem aí, cada etapa da vida, situações muito particulares que precisam ser acompanhadas de perto pelo cirurgião dentista e fazer com que a cavidade oral tenha o maior nível de controle do biofilme possível em diversas situações da vida, em diversos momentos da vida. A gente não pode nunca, quando fala em biofilme dental, esquecer o nosso grande mestre Sokransky, já falecido também. E eu gosto muito dessa literatura periodontal, microbiologia periodontal ecológica, ou seja, a ecologia da boca. Ele mudou radicalmente o conceito de identificação dos micro-organismos da boca, e ele traz para a odontologia um novo conceito de higiene, um novo conceito de formação microbiológica do biofilme dental, e baseado em ecologia, né, mudanças de conceituação de como é que os biofilmes se formam na boca, como é que esses biofilmes conseguem invadir o suco gengival, como é que eles conseguem ganhar a corrente sanguínea, e enfim, vários fatores que são importantes para a nossa prática clínica, né, do nosso protocolo de controle. Então, esse pesquisador, ele marcou história. Esse artigo foi publicado em 2005, no Periodontology 2000. É uma leitura fantástica. Ele recomendo a todos os nossos alunos de odontologia e profissionais que gostam desse tema, ler esse artigo, porque ele muda muito a visão de enxergar o biofilme dental na cavidade oral e, principalmente, nos dá informação técnica, científica, que baseiam a nossa prática moderna. Nesse estudo, ele apresenta 3 componentes, ou 3 dimensões que interferem na formação do biofilme. O primeiro componente é a composição do biofilme subgengival, onde ele mostra que existem diferenças entre os indivíduos e até entre países. É muito interessante, ele comparou o biofilme subgengival de brasileiros com chilenos, suecos e americanos, e a gente tem diferenças. Aqui eu estou apresentando apenas uma tela que tem os 3 principais patógenos da periodontite, da treponema dentícula, Porphyromonas gingivalis e Tanarella forsythensis, e aí ele mostra que situações entre países, além de situações individuais entre indivíduos, nos mostra que cada um tem um risco especial, um risco diferenciado. Se a gente observar aqui, a Suécia, que está em azul, ela tem mais Tanarella forsythensis do que o Brasil, que está em verde. Em relação ao treponema dentículo, é o inverso. Nos brasileiros, foram encontrados mais treponema dentícula do que na Suécia. Então, isso é apenas para mostrar que a influência do risco periodontal do biofilme, que é um dos componentes das dimensões Sokransky aponta, eles modificam individualmente e até entre populações. Então, eu acredito que isso é uma informação que deve ser levada a cabo quando a gente desenvolve um protocolo de controle
desse biofilme no consultório. O segundo fator que ele apresenta nesse estudo é a seletividade, ou seja, as superfícies bucais, elas modificam a composição do biofilme. Ou seja, se você instala um aparelho ortodôntico, você cria superfícies diferentes e promove uma composição do biofilme intraoral de forma diferente. Então, você interfere na formação do biofilme dental quando você insere superfícies que não são naturais também, porque nas próprias superfícies naturais, como esmalte, língua, palato, mucosa de revestimento, as áreas supragengival e subgengival, as áreas orofaríngeas, elas já têm por si só biofilmes diferentes, composição com micro-organismos diferentes. Enquanto você instala outras superfícies de natureza artificiais, como próteses, implantes, móveis ou fixas, aparelhos ortodônticos, traz para a cavidade oral também outras superfícies que geram a composição de outros biofilmes e que são de relevância para a manutenção evidente da saúde bucal. O terceiro componente é a composição dos fluidos, né? Nós temos saliva como um fluido importante, o fluido gengival, e daí a gente consegue também individualizar um pouco a saúde bucal dentro de um protocolo. Eu costumo dizer que se todo mundo pudesse fazer um exame de saliva antes de um tratamento da periodontite e outro depois para composição, para número do biofilme, número de micro-organismo composto naquele biofilme que está na saliva, iria ver o benefício, o grande benefício que é um tratamento periodontal. Porque a gente sabe que os estudos que avaliaram a saliva depois de um tratamento periodontal, depois de um protocolo clínico e caseiro, é baseado em interferências mecânicas e químicas, modificam de forma muito significativa a composição do biofilme na saliva e dá ao paciente uma longevidade da saúde, porque a recomposição do biofilme depende muito da titulação bacteriana salivar. Então, quanto mais saliva limpa nós tivermos ao longo do tempo, nós teremos um risco menor de devolução da doença periodontal. Então, isso é um achado fantástico que todo paciente que está escovando os dentes em casa deveria saber, todo profissional que prescreve um produto de higiene para higiene, ele tem isso em olho, para que a gente não deixe a prática aleatória, a prática científica tomar conta da prática odontológica, da prescrição de produtos, né, de orientações inespecíficas, orientações que não levam a uma saúde bucal do paciente. E aí, por trás disso, temos aí um componente que é fundamental. É a hora que o cirurgião dentista se depara com a mudança de comportamento de higiene dos nossos pacientes, né? Em determinado momento, é necessário modificar uma conduta de higiene, porque nós sabemos que os nossos pacientes eles não têm uma educação odontológica que garantam a ele uma higiene compatível com saúde bucal. É tanto que vocês vão ver na sequência achados de censo de saúde brasileiro, o último censo, que a gente tem claramente a dificuldade deste controle, deste fator de risco, que é o biofilme dental, e os efeitos na nossa população. Então, de fato, nós recebemos um paciente no consultório, nós sabemos, temos uma premissa que esses pacientes não estão treinados o suficiente para controlar esse fator de risco chamado biofilme dental. E aí, o cirurgião dentista precisa ter em mente que ele é o grande vetor de mudança de comportamento. Ele tem que se preparar para isso. Ele tem que saber se comunicar para transformar a mudança de comportamento do paciente. Ele não pode ser refém do paciente, né? A gente escuta muito isso na faculdade desde o início da formação dos nossos alunos. Professor, eu não vou mais querer
fazer uma raspagem determinada ao paciente, porque ele não quer mudar a prática de higiene. E isso é o primeiro grande conflito do cirurgião dentista quando se depara com a periodontia na faculdade, que é assim, a responsabilidade que o profissional em formação tem em mente é que a responsabilidade é toda do paciente. Ele ainda não tem construído que a responsabilidade, na verdade, é uma corresponsabilidade, no qual ele, enquanto profissional, deveria ter a capacidade de alterar a percepção de o que é higiene bucal. Porque, na minha prática, em todos os momentos que eu tive a oportunidade de apresentar para aquele paciente que estava querendo se curar, se tratar, o que significava a higiene bucal dentro da vida dele, dentro do futuro da saúde dele, dentro do próprio tratamento, eu nunca tive uma negativa, né? Claro que tem alguns pacientes com maior dificuldade motora, maior dificuldade de entendimento, mas eles procuram aderir ao nosso protocolo de trabalho. Então, essa é uma responsabilidade nossa, né, de mudança de comportamento. E aí, para isso ocorrer, é preciso conhecimento, preparo, conhecimento dos produtos, conhecimento das técnicas. Então, vamos ver um pouquinho o comportamento dos nossos pacientes quando eles chegam no consultório pela primeira vez. Em duas pesquisas, citadas aqui, nós temos alguns achados clínicos que são importantes. Tempo médio de escovação, 46 segundos. Somente 2 a 10% dos pacientes usam o fio dental regular e efetivamente. A maioria não consegue usar o fio dental diariamente. São achados científicos. Então, se o profissional perguntar ao paciente, você escova os dentes? Ele vai dizer que escova. Aí você pergunta por quanto tempo? Ele vai dizer 2 minutos, 3 minutos. Ele nunca vai dizer que isso é 40 segundos. Então, isso é uma premissa importante. Você não pode se basear na informação que vem do paciente, e sim você precisa avaliar o índice de placa de O'Leary, como eu mostrei no slide anterior, a referência é um índice de placa muito útil para a gente avaliar como está a eficiência da higiene, independente do tempo. Né? É importante a eficiência, não é tão importante o tempo. O tempo, claro, é um vetor para a eficiência, mas a gente não pode, em início de diagnóstico, se basear em informações do paciente. O fio dental, a gente sabe que é um grande problema para a prática clínica. Nós sabemos pela literatura e pela prática clínica mesmo, quando nós nos deparamos no dia a dia, na clínica da periodontia, por exemplo, a gente sabe que é difícil convencer o paciente a usar o fio dental, mas nós temos técnicas específicas de convencimento, de persuasão, para que o paciente possa entender a importância desse uso. Uma outra coisa também muito comum, né, no Brasil é o uso de escovas por muito tempo. Alguns estudos apontam que a média per capita de escovas no Brasil é de 1,5 escova ano, em algumas localidades brasileiras chegando 1 a cada 2 anos. Só para a gente ter uma comparação, na Suíça a média per capita de escovas, em média, é de 13 escovas ano. Então, vejamos, nós temos uma população normalmente que escova pouco tempo, né? Escovam sem fio dental, não usam fio dental e utilizam escovas por muito tempo, fazendo com que o instrumento de trabalho se desgaste ao ponto de não ser mais eficiente. Então, isso são achados importantes que nós, enquanto cirurgião dentista, precisamos ter em mente daquele paciente que está chegando no nosso consultório, para que a gente possa mudar a conduta dele, mudar a performance de higiene dele e, é evidente, corrigindo todos esses achados. Outros estudos feitos em Porto Alegre, ele aponta que 1.586 indivíduos foram examinados, 87% relataram escovar os dentes mais de uma vez ao dia. A média de placa bacteriana evidenciada, foi igual a 60
50% dos sítios. E aí, em um gráfico que avaliou a idade, observou-se que o índice de placa, ele inicialmente, a melhor idade foi a de 14 a 20 anos, mas esse índice de placa tomado como referência, ele era de 50%. Isso nos diz algumas coisas, né? Primeiro, os pacientes relataram que eles escovavam os dentes uma vez ou mais. É evidente que o número de escovações é importante, contudo, não adianta escovar de forma ineficiente, limpar de forma ineficiente, porque mesmo escovando mais de uma vez, veja, o melhor índice de placa por faixa etária foi com 50%. Imagine uma boca que tem 50% de áreas limpas e 50% de áreas contaminadas após uma higiene. Esse nível não é compatível com nenhum paciente com gengivite ou periodontite, por exemplo, que tem características biológicas referentes a gengivite ou periodontite. Então, não nos serve, né? Pacientes que melhor escovam em casa, sem orientação, eles normalmente não conseguem ter índice de placas muito baixo. E isso piora com a idade em decorrência da própria formação dos nossos pacientes que ainda não tiveram uma formação preventiva muito forte, né? As faixas etárias mais velhas no Brasil não passaram por políticas públicas preventivas de forma muito consistentes. Então, não existe o efeito preventivo ainda sobre essas populações e nós vamos ver isso mais em frente quando eu apresentar o Censo de Saúde Bucal 2010, que nos traz informações relacionadas a isso. E aí está o Censo de Saúde Bucal 2010, onde foram avaliados 37 mil brasileiros, né? Esse censo, ele foi o quarto censo de saúde bucal, né? Havia ocorrido um em 86, outro em 96, outro em 2003. Então, ele é apenas o quarto censo de saúde bucal, né? Eu digo apenas porque nós temos, infelizmente, uma política pública nacional de saúde bucal muito recente. Poderíamos ter isso de forma mais consistente há muito mais tempo, muito mais anos atrás, mas infelizmente isso só vem melhorando a partir do ano 2000. E nesse censo foram avaliadas faixas etárias de 5, 12 anos, de 15 a 19, 34 a 45, 65 a 74 anos. Então aí a gente já pode relacionar também os ciclos etários com as ocorrências de saúde bucal, os agravos de saúde bucal pesquisados. Então a gente teve aí nesse censo a avaliação da cárie, da condição periodontal, do traumatismo dentário, da oclusão dentária, da fluorose dentária, do edentulismo e uso necessidades de prótese e da condição socioeconômica, utilização de serviços odontológicos e autopercepção de saúde. Então, esse é um marco, a gente não pode nunca pensar em higiene bucal sem entender as necessidades odontológicas de nossos pacientes estão relacionadas ao ciclo etário. E aí, eu trouxe para vocês alguns resultados que podem suscitar uma análise clínica e científica e entregue para a gente um olhar diferenciado com relação às necessidades. Então, nós vamos vendo aqui os nossos pacientes brasileiros de 5 anos de idade, de 12 anos, de 15 a 19, de 35 a 44 e de 65 a 74 anos relacionados à cárie dentária, CEL-D e CPOD. Daí a gente tem aqui um índice de cariado alto aos 5 anos, 2,45, aos 12 anos, 2,06 e vai crescendo com a idade. Isso, evidentemente, está relacionado à prevenção da cárie, à dificuldade de prevenção da cárie nos ciclos etários. E até mesmo na infância, quando o indivíduo ainda não tem autonomia do que ele consome como produto cariogênico, como alimentação cariogênica. Isso demonstra que a família tem que ser preparada pelo cirurgião dentista, porque é inadmissível uma criança ter cárie,
uma criança que ela não tem autonomia sobre o produto de alimentação que ela utiliza. Então, a cárie até 5 anos, ela está acreditada a responsabilidade do binômio dentistas da família e também dos pais, que favorecem a utilização de alimentos cariogênicos em uma faixa etária que não deveria ter contato com esses alimentos por não ter autonomia da compra. Então, esse é um fator importante. A gente não pode pensar em cárie no nosso consultório, por exemplo, também, e não pensar em higiene, em promoção de saúde, em uma orientação da alimentação como parte da higiene. Nós temos responsabilidade total sobre esses números, enquanto profissionais de saúde que somos, da saúde bucal. A gente não pode fazer um tratamento de uma cárie criança e esquecer que essa criança, ela em casa pode estar consumindo alimentos cariogênicos, né? Selar uma cavidade cariosa sem essa preocupação é inócuo, né? Numa criança e em qualquer outra faixa etária. Então, um resumo aqui do resultado, o que foi achado no censo em relação a pessoas de 5 anos de idade, até 5 anos. Uma atenção especial deve ser dada à dentição decídua, pois o ataque de cárie em crianças de 5 anos foi em média de 2,43 dentes. Destes, pelo menos 20 estavam tratados no momento em que os exames epidemiológicos foram realizados. Já em 2003, no censo anterior, a média era de 2,8 dentes afetados. Uma redução, portanto, de apenas 13% em 7 anos. Além disso, a proporção de tratados se manteve no mesmo patamar de 80%. Então, isso mostra também que, apesar do esforço da política de saúde bucal, do desenvolvimento de centros de especialidade de referência, de ampliação das unidades básicas de saúde, na minha visão, nós precisamos ampliar o controle do fator de risco. Eu acho que as unidades precisam de higienistas. Eu sou o maior defensor que nós tenhamos técnico de saúde bucal dentro das equipes de saúde bucal de forma consistente, trazendo essa prática para as famílias como controle de risco. A maloclusão também foi uma condição observada dentro dessa faixa etária de 5 anos. Apenas 66% das crianças avaliadas, elas apresentavam pelo menos um achado anormal de oclusão. Então, isso também faz parte da nosso papel preventivo, nosso papel da higiene bucal, né, como sendo um fator de futuro de risco para ocorrências de agravo de saúde bucal. Ainda dentro do censo, nós estamos vendo aqui crianças com 12 anos, e aí a gente tem um achado de CPOD de 2,07 dentes em 2010. Houve, sim, uma redução ao longo dos censos, de 86 até 2010, mas ainda não é um número de CPOD que nos dê conforto, porque a gente ainda não tem esse controle no fator de risco tão simples que é o biofilme dental relacionado à cárie. Aí um outro comparativo entre adolescentes de 15 a 19 anos, que também trouxe uma redução ao longo dos anos, mas ainda com um número não confortável relacionados à cárie. E em adultos, então, de 35 a 44 anos, o nosso índice é muito alto, né? Ainda muito alto e, claro, relacionado a populações que não tiveram a prevenção de forma mais consciente durante os seus ciclos de vida anteriores. E aí ele traz como repercussão uma grande quantidade de cariádeos perdidos e obturados. Nessa faixa etária de 12 anos, chama a atenção também oclusopatias severas, tanto na faixa etária de 12, 6,5% dos nossos adolescentes tiveram no estudo uma oclusopatia severa,
E entre 15 a 19 anos, esse índice chegou a 9,1%. Então, são 2 achados de oclusopatias graves, né, e um número bem consistente, porque se a gente pensa em adolescentes, 9,1%, então 9,1% tem indicação, né, de tratamentos ortodônticos mais expressivos e que tratamento ortodôntico se remete a necessidades especiais de higiene e fatores de risco do biofilme e suas consequências, como gengivite, periodontite e cárie. Então, a gente tem aí nossa população adolescente necessitando de orientações específicas quanto ao controle da higiene em pacientes que usam aparelhos ortodônticos, né? Simplesmente assim. Nós não podemos simplesmente instalar um aparelho ortodôntico e não dar o suporte de higiene necessário para que essa pessoa siga sem problemas ligados ao biofilme. Então, é uma responsabilidade ligada a esse ciclo de vida. Também, criança de 12 anos, foi verificado um alto índice de traumatismo, né? Apenas 79% não tem um traumatismo. Ou seja, quase 20%, ou um pouquinho mais de 20% tiveram algum tipo de traumatismo dental e precisaram passar por intervenções odontológicas, né, de reconstrução coronária. A fluorose também foi visto e houve um índice de 83% de pacientes com 12 anos que não tinham fluorose. Isso, claro, é interferido também pelas nossas águas, que não são tão fluoretadas como tem em outros países. Então, a fluorose é um indicador ruim para a saúde bucal, mas nós tivemos aí nesse estudo cerca apenas, aliás, 83% de adolescentes que não tiveram fluorose. Com relação à exposição radicular, ou seja, a velha recessão gengival e suas consequências, nós tivemos índices altos, né? A média Brasil para 35 a 44 anos foi de 10,59%. Enquanto que em pacientes mais idosos, de 65 a 74, foi de 3,95. Então, a gente tem aí um achado clínico que é muito ruim para o paciente, que é a recessão gengival, pela necessidade do tratamento odontológico. A gente sabe hoje, pelos achados científicos, que a recessão gengival, ela, se não tratada com enxerto gengival, ela é progressiva, ela tende a ser progressiva, e aí isso aumenta ainda os riscos de sensibilidade e hipersensibilidade dentinária devido à exposição radicular à boca. E, claro, o risco de sensibilidade dentinal traz necessidades odontológicas, de higiene bucal, produtos específicos que diminuam o sofrimento desses pacientes quando apresentam sensibilidade. É bom também lembrar nesses pacientes a necessidade de uma orientação, de uma alimentação que não seja rica em ácidos. Então, a gente tem aí achados dentro da população 35 a 44 anos, necessidades específicas ligadas à recessão gengival, né? Que a gente sabe que recessão gengival tem 2 causas primárias mais fortes, além de outras secundárias. As primárias são a escovação traumática e a doença periodontal, a periodontite, né? Os principais fatores causadores de recessão gengival. E, claro, para as 2 situações, a higiene bucal precisa ser de forma orientada para que a gente tanto trate as recessões gengivais como controle o futuro dessas ocorrências. Também temos fatores como a abfração relacionados à recessão gengival, que, claro, precisa ser tratado de forma adequada com tratamentos oclusais, gengivais e dentários. Para a doença periodontal, nós temos achados bem interessantes. Nós temos sangramento, cálculo, bolsa e bolsa profunda como sendo achados de necessidades periodontais. Esse estudo usou o CPI, que é o índice periodontal comunitário, para avaliar a saúde periodontal dos nossos brasileiros. Então, observe que sangramento gengival, ele vai crescendo conforme a idade, ó. Aos 12 anos nós tivemos 27%, aos 15 a 19, 33%, aos 35, 45%. Cai um pouco na faixa etária idosa pela ausência de dentes.
Mesma coisa acontece com cálculo. Ó. Aos 12 anos tivemos 24%, aos 15, 36%, aos 35, 64%, e cai também na faixa etária idosa. Já na faixa etária de 12 anos, não tivemos bolsa, como achado importante. Então, daí, do ponto de vista periodontal, a gente já começa a desenhar, dentro de um protocolo clínico de trabalho e, evidentemente, de higiene, quais são os nossos principais achados de agravo de saúde que precisamos tratar. Cálculos de sangramento nas faixas etárias mais novas, cálculo, sangramento e bolsa nas faixas etárias de 15 a 19, 35 a 44. Também nas faixas etárias mais idosas, com menor intensidade pela ausência de dentes. Então, sangramento gengival, cálculo e bolsa são achados de agravo de saúde periodontais que precisam ser controlados com protocolos clínicos de higiene bucal e de terapia profissional. Esse é um paciente nosso de 83 anos que fazia 60 anos que não iriam a um consultório odontológico. Eu recebi ele, eu fiz questão de fazer a foto para demonstrar também que índice de placa, muito tempo, nem sempre leva a grandes distinções, porque aí existe a individualidade lógica. E aí o profissional precisa estar condicionado a identificar aquele maior risco e os que têm risco periodontal e os protocolos de higiene necessários. Aqui também no Censo Saúde Bucal, nós devemos avaliar a prótese, a necessidade de prótese, e apenas 23% dos nossos idosos não usavam nenhuma prótese superior. É muito pouco, né? A grande maioria usa próteses superiores, que é, hoje em dia, uma realidade clínica, próteses móveis ou próteses sobre implantes. E, claro, cada uma desses tipos de próteses obriga o cirurgião dentista a ter um protocolo de higiene específico que cuide dessas necessidades odontológicas, dessas superfícies artificiais e a contaminação que essa superfície leva para a cavidade oral. Para resumir, para os adultos, a necessidade de algum tipo de prótese ocorre em 68% dos casos, sendo que a maioria é relativa à prótese facial em um maxilar. Em 1,3% dos casos, há necessidade de prótese total, pelo menos em um maxilar. É importante destacar que o percentual em 2003 era de 4,4%. Então, a redução correspondente a 70%. Houve uma redução da necessidade de prótese em decorrência da melhoria de serviços de saúde a nível público e privado. Sempre tivemos odontologia de alto nível no sentido da reabilitação oral. Em idosos, 23,9% necessitam de prótese total, em pelo menos um maxilar. Então, nossos idosos estão relacionados à prótese. Agora eu faço uma pergunta, vou voltar aqui para fazer uma pergunta. Quantos dos nossos pacientes que usam prótese não sabem que tem que utilizar uma escova de prótese na prótese? Sequer reconhece uma escova de prótese no supermercado ou numa prateleira de uma farmácia, porque aquelas pessoas ou cirurgiões dentistas que instalaram suas próteses não lembraram de encomendar, de referenciar, de orientar o uso de um produto de higiene, como a escova de prótese, e também alguns produtos químicos que são desenvolvidos para a melhor limpeza dessas superfícies. Falo da questão dos implantes. Quantos dos nossos pacientes usam implantes e sequer utilizam protocolos de acompanhamento dos implantes e de higiene dessas superfícies na cavidade oral? Ou seja, muitos pacientes recebem o tratamento e se vão embora e nunca mais voltam para um protocolo preventivo de manutenção e de higiene. Então, isso é um achado profissional que não é bom, que não vai ajudar o Brasil a diminuir a edentulhice, né, e as dificuldades de saúde bucal. Bom,
Aqui a gente também entra num outro tema interessante na vida dos nossos pacientes. Medicações. Algumas medicações provocam alterações periodontais significativas. Aqui eu apontei alguns muito conhecidos, a furosemida, por exemplo, que é muito utilizada. Ela provoca erupções linquenoides, pode provocar, né, erupções linquenoides. O propanolol, como um antihipertensivo importante, muito utilizado, ela também promove alterações periodontais. A cloroquina, a verla cloroquina, aqui chamada cloriquina, decorrência da época que esse DEF foi impresso. Um antimalárico muito utilizado, ela traz também erupção linquenoide. A clincamicina, a minociclina e a amoxicilina. Quer dizer, a amoxicilina é um antibiótico tão utilizado por nossos cirurgiões dentistas. Nós, às vezes, não sabemos que esses pacientes podem desenvolver erupção linquenoide. Como é o caso dessa minha paciente que chegou com essa lesão no palato e essa paciente usava fluoxetina. Fluoxetina é um antidepressivo muito comum prescrito para idosos e que gera, além da possibilidade de ulcerações ou necrose, como a gente está vendo aqui no palato, também algumas dessas substâncias têm como consequência a redução do fluxo salivar. Aí, essa redução do fluxo salivar leva a efeitos orais importantes, como o aumento do índice de placa e as consequências da placa bacteriana dentro do periodonto e da boca. Quando foi avaliado o impacto das condições de saúde bucal sobre a vida diária através das dimensões, esses pacientes relataram que, aos 12 anos, comer e escovar foi o achado de impacto das condições de saúde que mais provocaram reações negativas nos pacientes. Então, o que interferia no ato de comer e no ato de escovar foi muito importante para os pacientes de 12 anos, de 15 a 19 anos. Já para os pacientes de 35 a 44 anos, além de comer e escovar, eles excluíam sorrir. O sorrir como sendo um grande agravo quando estava comprometido por perca dentária. E nos pacientes idosos, as três dimensões mais relacionadas sobre o dia a dia foi comer e falar. Porque, evidentemente, nessa faixa etária, as próteses são muito importantes para comer, sorrir e falar. E aí a gente vai finalizando a nossa apresentação, trazendo a observação que nossa prática de higiene bucal, ela precisa dar conta das necessidades de agravos de saúde geral, ela precisa dar conta das necessidades odontológicas que surgem ao longo da vida desses indivíduos. Vocês viram cada ciclo etário tinha suas necessidades específicas e também pelos agravos de saúde bucal. Então, a nossa prática de higiene precisa dar conta desses momentos da vida do indivíduo, porque senão a gente não vai conseguir ter êxito na prática clínica odontológica. E aí não existe a escova ideal, né? Eu quis trazer esse finalzinho para a gente discutir algumas coisas de higiene bucal que são muito perguntadas por nossos alunos e nossos pacientes. Qual é a escova ideal? Não existe escova ideal. Não existe a melhor escova. O que existe é a eficiência da técnica de higiene, baseado nas necessidades individuais de cada paciente e baseado no índice de placa ideal para cada paciente em decorrência do perfil biológico. Então, não existe escova ideal. Por quê? A gente precisa avaliar qual é o perfil biológico do meu paciente, quais os achados clínicos desse paciente, é relacionado à periodontite, é relacionado à gengivite, é relacionado à cárie, ou esse paciente tem um biotipo periodontal e um controle de higiene, ou melhor, um índice de cárie muito baixo. Então, tudo isso é importante para que eu defina qual a escova que meu paciente vai usar, qual o índice de placa desejado desse paciente, quais os achados
clínicos e quais as medicações, os produtos de higiene químicos que eu posso associar ao protocolo de higiene caseiro que você vai ser prescrito para o paciente. Então, o que é uma higiene bucal boa? Uma higiene bucal boa é aquela que entrega ao paciente cotidianamente o controle de todos os fatores de riscos relacionados ao perfil biológico de cada paciente, considerando as situações de agravo de saúde sistêmico, bucais, as necessidades de tratamento odontológico, como implantes, aparelhos ortodônticos, enfim, todos os tratamentos odontológicos. Isso é uma boa higiene. Uma boa higiene não é escovar 3 vezes ao dia, durante 2 minutos ou mais, usar qualquer tipo de antisséptico e utilizar escova dentais raras. Isso não é uma boa higiene. Uma boa higiene é que me garante proteção e longevidade da dentição. E a pergunta, quando eu devo escovar? Quantas vezes eu devo escovar? Todas as vezes que eu escuto essa pergunta, eu sempre digo que existem perfis diferentes e necessidades diferentes. Por exemplo, o paciente com risco à cárie, ele tem que evitar os alimentos cariogênicos e, quando fizer uso, ele precisa controlar o ácido de forma pós-alimentação em um tempo muito curto para não gerar o efeito químico da doença e daí promover a descalcificação dental. Então, esse paciente maior risco à cárie, ele precisa ter uma frequência de consumo de higiene de alimentos cariogênicos muito baixo, mas uma frequência associada ao uso desses alimentos. Então, já é diferente o paciente periodontal que ele não é dependente de sacarose, ele é dependente de uma formação de um biofilme periodôntico patogênico que precisa ser cortado, quebrado o ciclo de maturação do biofilme todo dia, com excelentes níveis de higiene, um índice de placas muito baixos para controlar os efeitos do biofilme a nível subgengival. Então, quando é interferido, dependendo da necessidade de cada indivíduo. E o quanto eu devo escovar muito, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes ao dia? Bom, quanto vai depender também muito mais da eficiência. Por exemplo, para que eu escovar 5 vezes ao dia se meu índice de placa está muito alto, residual muito alto, se eu sou um paciente periodontal? Eu não posso conviver com índice de placa de 50%, mesmo 4, 5 vezes ao dia. Isso não vai me entregar saúde, isso não vai me entregar controle sobre o biofilme periodonto patogênico, isso não vai trazer estabilidade do consolidador a longo tempo. Então, esse quanto também é interferido por necessidades específicas do indivíduo, do perfil biológico e até, né, da utilização de produtos de higiene, de produtos de tratamentos odontológicos, como artefatos odontológicos, como estrutura de prótese, implantes, aparelhos ortodônticos, etc. E a técnica, como eu devo fazer? Bom, existem muitas técnicas, eu sempre digo, a mais eficiente é aquela que vai ser efetiva dentro do controle do biofilme proposto para cada caso. Então, existem técnicas mais periodontais, menos periodontais, mas todas são funcionais quando se controla o índice de placa. Não existe técnica sem que a base do baixo índice de placa, não existe técnica boa quando o índice de placa está alto. E claro, para que eu possa finalizar, eu preciso falar, mas todo mundo consegue escovar fácil e bem? Não. Nem todos os pacientes conseguem escovar bem, mesmo tendo uma excelente orientação. Portanto, é necessário treinamento clínico. Aplicação de um protocolo de treinamento clínico para desenvolver a destreza, o tato gengival e áreas que são de difícil acesso visual serem higienizadas, claro, com auxílio de produtos específicos de higiene. E nós temos muitos produtos de higiene a nível nacional,
desde escovas mecanizadas a escovas manuais. Nós temos assépticos em várias linhas, dentrificadores em várias composições. É evidente que não é uma aula ligada à utilização dos produtos de higiene específicas, né? Nós temos até um projeto futuro através da nossa rede social, apresentar conteúdos específicos de orientação de higiene para os nossos profissionais, para os nossos alunos, mas essa não é um encontro que a gente vai analisar os produtos de higiene de forma específica, mas que nós temos uma gama muito grande desses produtos à disposição da nossa sociedade e à disposição do cirurgião dentista para incluí-lo nesse protocolo clínico. Um abraço a todos, espero que todos nós chegamos ao final dos nossos ciclos, muito bem de saúde sistêmica, muito bem de saúde bucal, e que nossos pacientes sejam beneficiados com uma visão mais ampliada da higiene bucal e que traga para a nossa prática odontológica, eleve o nível da higiene bucal ao nível que nós precisamos dentro da odontologia moderna. Um abraço, tá aí meus contatos, quem quiser entrar em contato pelo WhatsApp, pelo Instagram, e até breve. Agradeço a Colgate mais uma vez e agradeço a turma do bem também pelo convite.